Boa noite a todos. Boa tarde, né? Finalzinho de tarde, início de noite. Estamos iniciando aí o 27º episódio de nossos debates aqui do IBET no Rio de Janeiro, reforma, a gente, né, tributação em perspectiva. O tema de hoje é a reforma tributária, a emenda constitucional 132. Gostaria de iniciar agradecendo ao IBET, professor Paulo Fernando Sotomayor Borges, pelo convite, e especialmente aos participantes, professora Betina, professor Mantovani, professora Suzy, professora Rita, professora Mariana, que aceitaram cuidar desse tema, né, que tem causado aí tanta dúvida, tanta preocupação, numa véspera de feriado, dedicando o tempo de vocês ao enriquecimento aqui do nosso debate. Temos aqui, graças à tecnologia, temos participante do Paraná, temos participante vindo do Ceará, professora Suzy, acredito que esteja em Campinas, professora Rita em São Paulo, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, essa maravilha aí proporcionada pela tecnologia. A questão da emenda constitucional, ela causa, né? Tem causado aí muita preocupação. A gente tem acompanhado os debates cada vez mais intensos. São muitas dúvidas em relação ao nível de preservação do Pacto Federativo, se há o atingimento mesmo, a simplificação, que era o escopo inicial, né, da reforma tributária. Alguns pontos com a apresentação do projeto de lei complementar se tornaram bem questionáveis, como a questão da não cumulatividade, né, a comprovação do pagamento como condição para apropriação do crédito, que na emenda constitucional veio limitada a duas situações específicas, e no projeto de lei houve essa limitação deixou de existir, passou a ser para qualquer operação, o que cria aí uma dificuldade no giro das empresas enorme. Enfim, é uma reforma tributária, são vários aspectos, várias mudanças, é uma era nova para a gente que lida aí com direito tributário. Em razão aí da véspera do feriado, eu vou agilizar aqui e iniciar o evento, e a gente vai ter como uma primeira expositora a professora Betina Gruppmacher, que é advogada, professora titular de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, professora de mestrado do IBET. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ser aluno dela durante o mestrado, mas a gente conversa com os colegas que tiveram essa oportunidade e ela não tem alunos, né? Ela tem fãs. Os alunos adoram a professora Betina. Ela, né, ela tem a capacidade de tratar de qualquer tema com muita propriedade, muito conteúdo, muita densidade, mas muita leveza, uma didática impressionante. E vai cuidar aqui da questão do cashback, né, professora, que é um aspecto bem interessante, inovador dessa reforma tributária. E eu vou dar início ao nosso evento, passando a palavra à professora Betina. Obrigada aí pela gentilíssima apresentação, muito carinho, já dá aquela vontade de falar, né? Que eu pouco gosto de falar, desse assunto principalmente. Muita alegria de compor esse painel com o professor Mantovani, a professora Rita, a professora Suzy, com você, Olavo, enfim, com a Mariana, todos que realmente vão tentar dar uma contribuição em relação a essa nossa situação aí atual, né? Da reforma tributária, a gente tem. Eu acabei de sair de uma live e estou entrando nessa, a gente não está dando conta, mas eu estou topando, estou querendo contribuir. É o momento da gente, nesse momento de aprovação do PLP aí,
é o momento da gente gritar, né? Ver se os parlamentares nos ouçam. Eu acabei de ser convidada para participar do grupo do GT, lá da Câmara de Deputados. Quer dizer, me convidaram agora para estar em Brasília na segunda. Estou atrás de passagem, porque eles me falaram: olha, é mais efetivo para o deputado se você olhar no olho dele, falando que não pode isso ou não pode aquilo. Então, vamos lá, vamos presencialmente tentar salvar o que é possível, né? Porque a reforma está aí, e eu estive conversando com a Suzy esses dias. Não adianta a gente criticar, assim, se insurgir veementemente contra a reforma, não adianta. Adianta, naturalmente, fazer as observações necessárias nesse momento de aprovação do PLP, com certeza, e do outro que virá. A gente ainda tem tempo de contribuir para que a reforma flua da melhor maneira possível e em consonância com o texto constitucional, o que é bom não só para a Fazenda, como para nós contribuintes. Todos os cidadãos brasileiros, nós queremos um sistema tributário eficiente, e eu acho que teremos, com a boa vontade de todos, nós teremos um sistema tributário eficiente. A minha opção hoje foi falar de um tema relacionado ao direito material, mas mais propriamente ao direito constitucional. Olavo, você referiu às minhas aulas no mestrado, o meu mestrado, os meus alunos do mestrado aqui da Federal, como os do IBET, com eles eu estudo muito a questão da justiça fiscal. Eu amo esse tema, eu almejo muito que o sistema tributário seja um sistema justo em todos os sentidos, porque quando a gente fala de justiça, a gente não está falando só de capacidade contributiva, a gente está falando de diminuição das desonerações, de fiscalização das desonerações, todos os tipos, incentivos e benefícios, etc. Enfim, de uma extrafiscalidade que também se revista de justiça, de objetivos justos extrafiscais. Então, justiça fiscal é muito mais do que observar só a capacidade contributiva. Olavo, eu vou pedir para você controlar o meu tempo, porque eu sou muito indisciplinada. Tá? E aí você, não adianta me avisar nos chats, porque eu não leio, eu não consigo tirar a concentração. Assim. Você pode fazer assim, com a mão, qualquer coisa. Quanto tempo nós temos para falar? Uns 20 minutos, é isso? 15, professora. 15, meu Deus, então deixa eu começar. O ponto mais. Já falei 5, não. Me retoma, Começa eu agora a começo contar o agora, tempo. começo agora. Então, o ponto alto, na verdade, da reforma a mim, pareceu a inserção do princípio da justiça fiscal. Nós tínhamos, lógico, preceitos, normas e princípios que, interpretados de maneira sistemática, levavam à compreensão de que a justiça fiscal era um objetivo do sistema tributário, mas não tínhamos isso expresso na Constituição. Estava implícito em outras regras e princípios constitucionais. Agora, eu vou compartilhar aqui uma tela, porque eu acho que aí eu consigo controlar melhor o meu tempo. Como falei, senão eu sou muito indisciplinada. Deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Então, assim, o artigo 145, onde está no parágrafo 1º, previsto o princípio da capacidade contributiva, foi acrescido dos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º prevê que o sistema tributário deve observar os princípios da simplicidade, transparente, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Muito, muito importante. Para mim, um ponto alto da reforma. Esse é o melhor que a reforma fez foi inserir esses princípios constitucionais, porque a gente sabe que os princípios norteiam a interpretação das regras. Então, as regras vão ter que observar esses princípios. Além disso, o parágrafo 4º prevê que as alterações na legislação tributária buscarão atenuar os efeitos regressivos. Nós hoje temos uma tributação regressiva, paga mais tributo quem tem menos condição financeira e menos tributo quem tem mais condição financeira. A nova norma constitucional está proibindo o sistema
que o sistema seja regressivo. Então, o que é um sistema tributário justo? Não é fácil saber o que é, o que é justiça tributária. Quando a gente fala em justiça, a gente está falando em filosofia, né? Então, eu, a uma altura da minha vida, tive que parar de estudar tributário e voltar a estudar filosofia, porque eu precisava ter uma ideia do que eu achava que era um sistema justo para o Brasil. E, lógico, não vai dar para a gente falar isso aqui, coisa que a gente fala, como eu falei, em 6 meses de mestrado. Mas o fato é que as receitas tributárias, elas existem para financiar as instituições democráticas e tem como objetivo também, além da extrafiscalidade, entre outros, a redistribuição tributária. Nós temos um sistema, uma sociedade altamente injusta, com muita gente muito rica e muita gente muito pobre. E aí, o que nós temos? Nós temos, na verdade, 19 milhões de pessoas em estado de pobreza e miserabilidade. Isso é absolutamente inadmissível. E o direito tributário pode fazer muito por essa situação. Eu, como tributarista, eu sinto um peso, uma responsabilidade muito grande em dar algum tipo de luz para que a tributação possa efetivamente diminuir a injustiça social. O conceito de justiça, como eu falei, é altamente filosófico. Em razão disso, ele é abstrato, indeterminado e carregado de uma alta carga valorativa. No direito, como afirma Klaus Schipke, cada ramo do direito elege o seu critério de justiça. O direito tributário elegeu o princípio da capacidade contributiva. O que é o princípio da capacidade contributiva? Quem tem mais, como dizia o meu professor Geraldo Ataliba, saudoso professor Geraldo Ataliba, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem, não paga. Quem tem mais paga mais tributo, quem tem menos paga menos tributo, e quem não tem condição não pode pagar. Isso a gente chama o americano chama de ability to pay, e a gente chama de aptidão para contribuir. As pessoas têm que pagar na medida que elas têm aptidão para contribuir. Existe um autor que tem um livro que eu amo, que chama O Princípio da Capacidade Contributiva, acho a melhor obra sobre o assunto, que é um italiano de nome Francesco Moschetti, que diz que capacidade contributiva é aptidão para contribuir, respeitado o mínimo existencial e qualificado por um dever de solidariedade. A solidariedade ocorre na progressividade. Na medida que cresce a base de cálculo, cresce a alíquota, ou seja, cresce a riqueza, cresce a alíquota. Respeitado o mínimo existencial, ou seja, quem só tem o mínimo para sobreviver com dignidade não pode pagar tributo. E isso é muito importante para o que a gente vai ver sobre o cashback. O que é o mínimo existencial? Como é visto o mínimo existencial nos países democráticos? Há, efetivamente, um consenso para não tributar as rendas necessárias para a subsistência nos Estados democráticos. A renda intributável não é a mesma para todos. Cada família tem um padrão de riqueza. Então, o certo, bem certo, seria que se aferisse todos os tipos de família e atribuísse um mínimo existencial para cada uma delas. Mas, para isso, precisa de vontade política e nós não temos essa vontade política. Nós, por exemplo, estabelecemos um limite de isenção de R$ 2.500, 2.000, próximo disso, para o imposto de renda. E na página do DIEESE, a gente põe que o mínimo existencial para uma família com 2 filhos em idade escolar é próximo de R$ 5.000. Então, não existe vontade política de se observar o mínimo existencial e a intributabilidade daqueles que são pobres, literalmente falando, e não têm condição de suportar nenhum tributo, nem o direto,
nem os indiretos sobre o consumo. Há países como a Espanha, por exemplo, que já tem um projeto de um mínimo existencial, assim, para uma família com 2 filhos em idade escolar, para pessoas idosas, para pessoas solteiras, homens solteiros, mulheres solteiras. Mulher solteira, por exemplo, tem um mínimo existencial lá maior do que o do homem, mínimo existencial. Porque a mulher tem uma unha para fazer, tem suas necessidades básicas são mais avolumadas, vamos assim dizer. Mas eu tenho famílias com crianças doentes, com adultos doentes, enfim, cada família tem um mínimo existencial. Deixa eu... Não consegui passar o próximo slide. Peraí. Para determinar esse mínimo existencial, esse autor, Herrera Molina, apresenta 3 elementos fundamentais: a idade do contribuinte, ascendentes e descendentes sob sua responsabilidade, a convivência dos últimos com o primeiro e o nível de renda dos ascendentes e dos descendentes. Deixa eu só adiantar um pouquinho. Então, na verdade, essas noções iniciais essas noções, na verdade, permeiam a ideia de justiça. Nós inserimos o princípio da justiça fiscal na Constituição Federal a partir de agora. E aí, como que fica isso? Então, nós estamos respeitando mesmo no PLP, nós temos providências no sentido de implementar essa justiça fiscal? Temos uma que eu acho excelente, que é a desoneração da cesta básica. No início da reforma, o API queria, inclusive, ele queria eliminar todas as desonerações, todas, inclusive as da cesta básica. Naturalmente que foi uma grita geral, e felizmente no PLP veio e na emenda no PLP vieram a previsão da desoneração da cesta básica com alíquotas zeradas em relação aos tributos que foram criados, no caso do IBS e a CBS. O artigo 114 do PLP prevê também essa redução a zero das alíquotas da cesta básica e traz a descrição dos produtos. Aqui vai precisar, para observar o mínimo existencial, nós vamos precisar, por exemplo, inserir proteínas. Proteínas como carne, peixe, etc., não estão na descrição dos produtos que são compreendidos como cesta básica. Entre outros que deveriam estar aí, não estão. Então, assim, é uma desoneração da cesta básica, pero no mucho, né? Por quê? Porque a desoneração da cesta básica é só em relação a esses produtos que estão no anexo, e no anexo falta muita coisa que efetivamente é consumida pela população de baixa renda. E em relação ao cashback, é uma novidade, como disse o Olavo, né? O cashback, não precisava ser cashback, podia ser devolução de tributo. Esse negócio de usar a palavra em inglês, em legislação brasileira, eu sou muito radicalmente. Nossa língua é lindíssima, a gente não precisa emprestar nada de ninguém, nem copiar nada de ninguém. Mas, enfim, nominou-se de cashback, né? A devolução do imposto suportado no consumo de bens e serviços para as famílias de baixa renda. Então, no 156A está previsto o imposto sobre operações de bens e... faltou aqui uma parte e prestação de serviços, cuja competência será compartilhada pelos estados, Distrito Federal e municípios, será instituído por lei complementar. A lei complementar disporá sobre, né? Poderá prever a devolução total ou parcial. Esse parcial tem que tirar daí, tinha que ser total, tá? As famílias de baixa renda. Nós vimos que a Constituição diz que a tributação não pode ser regressiva. Aonde acontece a regressividade do sistema? Na tributação sobre o consumo. Nós não teremos mais a seletividade que tem o ICMS.
Então, que de uma certa forma levava à justiça social, né? Então, eu sou contra esse parcial, eu acho que tinha que ser total. As famílias de baixa renda, do imposto incidente sobre suas aquisições de bens e serviços. Serão devolvidos às famílias de baixa renda a CBS e o IBS. O destinatário, isso aqui está no PLP 68. O destinatário será aquele responsável por unidade familiar de família de baixa renda registrada no CAD único e que observar cumulativamente os seguintes requisitos: possuir renda familiar mensal per capita declarada de até meio salário mínimo nacional. Eu fiquei um tempão conversando com a professora Mariel para a gente descobrir o que era isso, se era familiar ou se era per capita. O fato é que descobrimos, né? A intenção é que cada um, a renda familiar toda, dividido pelo número de pessoas, tem que dar no máximo R$ 700 por pessoa, tá? Aí tem direito à devolução do cashback. Ser residente em território nacional e possuir inscrição ativa no CPF. A devolução será gerida pela Receita Federal e pelo Comitê de Gestor. As devoluções dos tributos previstas no capítulo serão concedidas no momento da cobrança da operação, quando se tratar de fornecimento de energia elétrica. Isso não vai acontecer. A gente paga a conta da energia elétrica, não tem como devolver no momento da cobrança o valor do tributo. E aqui é importante deixar bem claro, porque esses dias eu senti uma confusão que está sendo feita em relação a isso. O cashback é a devolução do tributo, não do valor do produto ou do serviço. É só do tributo. Por isso que teria que ser, na minha opinião, total. Acho difícil, a devolução é inviável no momento da cobrança de energia elétrica, água, esgoto, gás natural. Eu acho que pode ser devolvida no mês seguinte. Aí é possível que seja devolvido 30 dias depois. Ou em momento distinto, nas demais hipóteses, de compra de mercadorias, etc. As devoluções previstas nesse capítulo serão calculadas mediante aplicação de percentual sobre o valor do tributo relativo ao consumo que servir de base para essas devoluções, formalizado por meio da emissão de documentos fiscais. Aqui é muito importante. A família de baixa renda que pretender reaver o valor do tributo vai ter que fazer uma pastinha com as notas fiscais para poder provar que suportou o ônus daquele tributo e pedir de volta o valor do tributo. Então, nós todos estamos achando isso assim, esse nível de organização em famílias de baixíssima renda é uma coisa extremamente complicada. Será considerado o consumo total de produtos pelas famílias destinatárias, os produtos sujeitos ao imposto seletivo. Então, de que trata o livro 2 dessa lei complementar, ou seja, os produtos, excluindo os produtos, o cashback é devido, excluindo os produtos sujeitos ao imposto seletivo, ou seja, produtos fumígenos, veículos, aeronaves, etc., que estão contemplados no imposto seletivo, não estão sujeitos ao cashback, não geram direito à devolução. Vou avançar aqui para não ficar lendo muita lei para vocês, mas aqui o importante era a questão da emissão. Eu estou me batendo aqui com o slide. O percentual, isso aqui é bem importante, o percentual a ser aplicado nos termos do artigo 105 será de 100% para a CBS e 20% para o IBS na aquisição de botijão de gás liquefeito de petróleo, 50% para a CBS e 20% para o IBS nas operações de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás natural. 20% para o IBS
e para a CBS e para a IBS no resto dos produtos. Então, a gente está vendo que a devolução aqui é parcial e muito parcial. Só é integral para botijão de gás. No botijão de gás, eu tenho a devolução integral da CBS, não do IBS, que é só 20%. Então, os estados terão direito de receber os outros 80%. No mais, nós temos cashbacks parciais. Nós temos também que, nas localidades com dificuldades operacionais, poderão ser adotados procedimentos simplificados para cálculo das devoluções. Essas localidades com dificuldades operacionais são quase todas no Brasil. Nós temos 5.500 municípios e não sei exatamente quantas capitais, mas, na verdade, os pequenos municípios são as localidades com dificuldades. Então, essa é uma cláusula aberta que gera efetivamente preocupação. União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão, por lei específica, fixar percentuais de devolução de sua parcela da CBS ou do IBS superiores aos previstos nos incisos 1 a 3 do artigo 106, os quais poderão ser diferenciados. Isso é positivo. Poderá ser mais do que está fixado ali, aqueles 50%, 20%, que eu duvido que vá ser, mas é possível que seja. Enfim, para concluir, eu gosto muito dessa frase da ministra Regina Helena Costa. A justiça tributária impõe uma tributação de boa qualidade. Não temos e não sei se teremos. Exercida mediante uma legislação clara. Está mais clara do que a atual que nós temos. Vamos ver, mais clara em termos, né? Porque nós temos um PLP com 300 artigos, mais 300 artigos para 2 tributos, né? Eficientes que dificultam a sonegação. Não sei se vai dificultar a sonegação, porque a tributação no destino, na minha opinião, pode incrementar os níveis de sonegação. Não parece demasiado pensar como objetivo único na qualidade de vida do cidadão contribuinte, impositiva do respeito aos seus direitos. Com isso, então, eu concluo. Não sei se foi dentro do tempo ou não, mas os meus contatos estão aí. Estou à disposição para falar, conversar, debater questões relativas à reforma com quem tiver interesse. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Professora, a gente que agradece. Acho que o cashback é um dos aspectos mais positivos da reforma, né? A gente vive num país que é caracterizado pela desigualdade, né? Pela extrema desigualdade. Aliado a isso, a gente tem a regressividade regressividade tributária que agrava essa desigualdade e o cashback ele é uma forma de justiça, né? É um auxílio financeiro efetivo, né? Que vai surtir efeito naquele momento. Eu, sobre a questão de chamar de cashback, devolução de tributo, eu ainda não me sinto confortável com nenhuma dessas denominações. Claro que cashback, usar a língua estrangeira, a nossa legislação não me parece grave, deselegante, mas chamar de devolução de tributo também eu tenho minhas dúvidas, porque são tributos calculados por fora, né? Então, na verdade, o consumidor que recebe esse valor ele não está recebendo devolução de tributo, né? Então, eu também ainda não estou confortável sobre como chamar essa devolução de valor, não. Mas como a gente já tinha adiantado na exposição precisa, didática, que ajudou muito a todo mundo aí na compreensão desse novo sistema de operacionalizar a justiça fiscal, né? Professora Suzy levantou a mão. Eu só queria fazer um comentário, antes porque o Paulo falou que a gente podia entrar. Betina, eu fiquei pensando, né, o pessoal está tão tecnológico, né, na questão do split payment e tal,
que se na questão do cashback, eu quero acreditar que para estimular, porque o cashback, gente, vai ser muito importante na questão da cidadania fiscal também, de se pedirem as notas. E aí tem realmente como tipo um aplicativo, como a gente já tem, às vezes, em shoppings, em campanhas de shopping, que você tira uma foto ou você pode colocar aquele número, né, grande, né, do número e você manda para ir acumulando pontos. Gente, eu brinco com isso porque eu sou qualquer campanhazinha aí de shopping, de selinho que ganha coisa, eu faço. E você já tem muito isso, então eu acredito que não seja algo tão difícil. O que a gente pode pensar, a família de baixa renda tem celular? Talvez sim, né? Pelo menos uma pessoa tenha, e aí você consegue fazer isso, porque eu acho assim, e talvez isso seja algo que a gente tenha que a gente que está aí, e você que já foi até convidada para audiência pública, que isso já seja implementado, ou seja, que seja um formato que facilite essa devolução e jamais que dificulte. Só isso que eu queria Não, é colocar. que está escrito emissão de documento fiscal, mas pode ser documento fiscal eletrônico, Sim, né? aí eu acho que eles têm condições até de, quando você coloca o teu CPF, automaticamente, porque, por exemplo, na nota fiscal paulista que a gente tem aqui, eu não faço nada, eu entro depois no site e estão lá todas as notas em que eu dei o meu CPF, né? Então, assim, estimularia, né, sem essa necessidade. Agora, talvez a gente tenha que pleitear isso de uma maneira mais forte, né, para que tenha essa tecnologia toda. Perfeito. É um dos desafios tecnológicos da reforma tributária, né? Ela vai impor aí uma necessidade de comunicação entre os entes, enfim, né? Vão ser vários avanços tecnológicos necessários. Bom, vamos passar agora ao professor Mantovani Cavalcante, doutor pela PUC de São Paulo, mestre pela Federal do Ceará, professor de Direito Processual na Federal do Ceará, professor conferencista do IBET, é juiz de vara de Fazenda Pública na Justiça Federal do Paraná, desculpa, do Ceará e está atuando convocado no TRF, né, professor? O Estadual. ETJ. Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Desculpa, Tribunal de Justiça do Ceará. E o professor Mantovani é o único expositor de hoje que não é mulher, né? Durante muito tempo, isso era uma preocupação na organização dos eventos, né? Misturar. E é muito bom que a gente chegou num ponto que a gente não precisa se preocupar com isso, que esse evento aí tem a predominância de vocês, mulheres, sem que tenha sido proposital ou que tenha sido uma preocupação. Chegamos num ponto de avanço muito importante, né? O professor Mantovani é autor de um estudo sobre o controle de aplicação de precedente, importantíssimo, né? Revigorando a importância do contexto na aplicação dos precedentes, muito cobrado por toda a comunidade acadêmica para que esse tema seja explorado em mais obras. A exposição dele, até como professor de direito processual, é a nova competência do STJ, prevista na emenda constitucional, que alterou o artigo 105 da Constituição, né? E trouxe para o STJ a competência para dirimir as controvérsias entre o comitê gestor e os entes tributantes, né? E eu passo a palavra com muito prazer ao professor Mantovani. Pois não, boa noite. Deixa eu acionar aqui meu aviso aqui do tempo. É um prazer enorme. Eu queria agradecer o convite feito pelo professor Paulo Souto, aí do IBET do Rio de Janeiro. Dizer que é um privilégio estar aqui ao lado dessas mulheres tão conhecidas por sua inteligência, professora Betina, professora Rita, professora Suzy, professora Mariana, que em breve entrará aqui. Agradecer ao professor Olavo e dessa satisfação de refletir um pouco sobre, interessante, né?
o único artigo da reforma que tem natureza processual, que é exatamente esse da nova competência dada ao Superior Tribunal de Justiça. Como o painel fala exatamente sobre tributação em perspectiva, né? Eu vou tentar aqui lançar um pouco a perspectiva dos conflitos, a partir dessa visão dos conflitos. Nós sabemos, nós que lidamos com o direito tributário, que geralmente os conflitos tributários são resolvidos no campo administrativo, né? Prevalece uma busca sempre constante de solução dos conflitos a partir de julgamentos fora da jurisdição. Mas todos sabemos também que, apesar da qualidade e da quantidade de órgãos administrativos em todos os níveis da federação que enfrentam esses temas, muita coisa da reforma vai desaguar no Poder Judiciário. Portanto, eu pretendo aqui trazer uma perspectiva processual, sob o ponto de vista da jurisdição, obviamente, porque quando a gente fala em direito processual, estamos falando de jurisdição. E é justamente já pensando nessa gama de conflitos que poderão surgir a partir da reforma tributária, que o Constituinte, derivado ao editar a Emenda Constitucional 132, colocou a linha J no inciso 1º das competências do Superior Tribunal de Justiça. Aparentemente, talvez não tivesse nem muito o que falar, no que eu discordo. Tem muito que se refletir a partir dessa competência, né, contida no inciso J, por várias razões, mas eu vou destacar duas aqui. Pelo termo processar, aliás, três, porque o inciso 1º fala processar e julgar originariamente, então eu destaco o termo processar e originariamente, e começando a linha J por conflitos. Afinal, o que seriam esses conflitos? E, originariamente, qual seria a consequência em relação a ser uma competência originária e não recursal do Superior Tribunal de Justiça? E o termo processar vai até onde para que nós saibamos como lidar isso? Até porque esses conflitos serão não só entre os entes federativos, que poderão desaguar nesses processos, aliás, todos os entes federativos, né? Municípios, estados, membros, Distrito Federal, União, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, COGIBS, poderíamos abreviar assim, como eu abrevio, que já veio, eu lembro dos debates da reforma tributária, com uma certa antipatia das estudiosas e dos estudiosos do direito a esse comitê, a começar pelo nome. Eu vi muitas críticas de para que trazer esse nome comitê, né? Como se fosse novidade. Não é. Nós temos, no âmbito do próprio direito tributário, o Comitê Gestor do Simples Nacional, da Lei Complementar 123, de 2006, o Comitê Nacional de Secretário da Fazenda do Estado e Distrito Federal, CONCEFAS, o Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros do CAF e o Comitê de Política Monetária, o COPOM, tão conhecido e sempre com suas decisões aguardadas por todos em relação à redução ou não do juro. A terminologia não é estranha. Eu não entendi essa antipatia, a não ser que estivéssemos num debate perante linguistas, que o termo é um galicismo, né? O comitê vem do francês, na verdade, da língua anglo-francesa comete, né? Do século XV ainda. Mas a outra crítica, além da terminologia do comitê, é quanto à sua natureza jurídica, também se questionou muito, que era uma coisa meio obscura, não se sabia se era um ente público ou privado, mas a própria Emenda Constitucional 132 diz expressamente que se trata de uma entidade pública sob regime especial. Quanto a isso, eu acho que não há nenhuma dúvida. Ao largo dessa discussão, que me parece relevante, e a professora Betina destacou isso aqui, quando falou na justiça tributária, é que um dos elaboradores de todos esses estudos que desaguaram na reforma, nosso querido colega jurista e de um talento inegável, o professor Eurico de Santi, ele disse que a reforma traz um novo federalismo cooperativo, compartilhada pelas três instâncias, tendo a transparência e visando principalmente o cidadão. Eu acho que é nisso que a gente tem que se pautar quando fala em reforma tributária.
E, a meu ver, o COGIBS tentará materializar isso, né? Mas, em relação a essa competência, o que é importante destacar, na minha visão, diante do pouco tempo que eu disponho aqui, né? Por incrível que pareça, como eu disse, apesar de ser um artigo simples de competência, mas ele tem muitos desdobramentos. Vamos a esses desdobramentos. Primeiro deles, né, que os conflitos serão apreciados diretamente pelo STJ. E aí eu digo, já afirmativamente, desde que tais conflitos venham em forma de ações, ou seja, pretensões de direito. Daí a importância do termo, lá no inciso 1º, processar, significando dizer que é uma atribuição, com esse termo atribuição, mas eu diria muito mais, é uma competência jurisdicional, daí seria incabível consulta que os entes poderiam fazer ao STJ nesse plano ao STJ. Não cabe consulta, a meu ver. E mais importante, e aí é onde vem o originariamente, quando se fala em julgar originariamente, significa dizer que o Superior Tribunal de Justiça atuará como instância ordinária. E qual é a importância disso? É que nós temos no plano do desenho do Poder Judiciário Nacional, além dos graus de jurisdição dos tribunais, que é a posição que eles ocupam hierarquicamente, até sob um ponto de vista estático, o mais importante são as instâncias de julgamento, que é um conceito dinâmico, porque vai dizer respeito às atribuições de competências. E nós temos em todos os tribunais, nós sabemos disso, inclusive no STJ e no Supremo, instâncias que são as instâncias próprias desses tribunais, como atividade principal, que são as instâncias de interpretação final do direito, Supremo Tribunal Federal, em termos constitucionais, Superior Tribunal de Justiça, em termos infraconstitucional federal, mas também eles atuam como instância ordinária, como juízes comuns, como tribunais comuns. E o que é que significa atuar em instância ordinária? Significa apreciar amplamente fato, prova e direito, a fim de decidir o caso concreto. Ou seja, essa competência do STJ não será de intérprete final do direito. Em consequência, não se gerará o precedente a partir das suas decisões. Esse é um ponto muito relevante. E eu falo precedente, gostaria de destacar, por ser um termo que já caiu no uso comum nosso, como aquilo que a Constituição, lá no início, trouxe, depois na reforma, na emenda 45, com a súmula vinculante, o Código de Processo Civil de 2015, que, a rigor, eu defendo que nós não temos precedentes no Brasil, nós não trabalhamos com essa matéria-prima. O que nós temos no Brasil são mecanismos produtores de teses vinculantes. Porque o precedente, que é da cultura anglo-americana, dos países que pensam o direito a partir de um sistema chamado de stare decisis, né? A professora Bettina não gosta dos termos em inglês aqui, mas eu direi que esse termo não é em inglês, os ingleses se apropriaram, é um termo em latim, stare decisis et non quieta movere, que aqui no Ceará a gente diria, homem, não mexa no que está quieto, né? Seria mais ou menos isso, esse termo, que aí o americano se apropriou e fala stare decisis, que vem a partir de um paradigma que se torna precedente se ele for repetido em caso idêntico. Não, nenhuma decisão nasce precedente, mas aqui no Brasil nós criamos essa técnica de produção de decisões que, ao ser produzidas, já gerarão um efeito vinculante. Nos incidentes de resolução de demanda repetitiva, nos incidentes de ação de competência, recurso especial extraordinário repetitivos. Portanto, nós não trabalhamos com precedentes, e é até difícil para nós essa cultura do precedente. Trabalhamos com teses vinculantes, desde que a natureza da decisão gere o efeito vinculante. E esse não gera. Essa competência do STJ, por ser originária, não vai gerar exatamente essa questão do vínculo. E aí vem um desdobramento. Será que essa competência originária vai evitar conflitos que possam aparecer em outros segmentos de justiça? E se esses conflitos aparecerem, vão ser seguidos os entendimentos firmados pelo STJ nesses julgamentos? A meu ver, em termos vinculantes, não. Só se houver aí uma persuasão, né? Um efeito persuasivo, e isso vai depender da qualidade da decisão, dos seus fundamentos,
do atendimento aos princípios que a reforma trouxe, que a professora Betina falou. Então, isso me parece muito mais, vai ser um trabalho de persuasão do que de vinculação, né? Por conta da própria competência da Constituição, que não colocou como uma competência de natureza vinculante. É óbvio que poderá chegar ao Superior Tribunal de Justiça causas pelo recurso especial, esse sim, um veículo condutor de produção de futuras teses vinculantes, se forem desenvolvidos sob o sistema de recurso especial repetitivo, mas até isso chegar, as instâncias ordinárias dos tribunais e dos juízos de primeiro grau vão ter muito trabalho para enfrentar os temas e definir as melhores interpretações a respeito de como se dará todo esse novo entendimento, né, do direito tributário. Eu aqui confesso, eu sei que tem muitas críticas, mas eu sou um entusiasta da reforma tributária. Eu entendo que chegou o momento propício para nós avançarmos numa visão de uma justiça tributária e tem tudo para dar certo assim. Então, vejam, a hipótese da linha J do inciso 1º do artigo 105 não é atribuição, é competência jurisdicional, portanto, não cabe mera consulta a ser feita ao STJ por entes federativos ou mesmo pelo COGIBS, o comitê, em relação tanto ao IBS como à CBS, e tem todas essas consequências que eu acabei falando. Então, eu encerro aqui dentro do meu tempo rigorosamente sendo atendido. Espero que isso lance algumas luzes para refletirmos como um artigo aparentemente simplório, o único de direito processual contido na reforma, pode ele, por si só, já começar a gerar uma série de impactos no modo como as profissionais e os profissionais do direito trabalharão com os conflitos, né? E aí eu encerro por falar em conflito. Tem uma canção, eu não vou cantar, óbvio que não, né? Mas vou falar aqui os versos da canção do Petrúcio Mar e do Climério, que foi gravada pelo Fagner em 1976, se chama exatamente Conflitos. E o que é que dizem esses versos que podem fazer com que a gente pense como trabalhar a reforma tributária, tendo a razão de um lado e a emoção de um outro? Que, aliás, é isso que sempre gera no direito tributário, essa paixão e esses antagonismos muito veementes, né, daqueles que defendem o fisco, daqueles que defendem os contribuintes, e aí sempre gera uma certa mescla entre razão e paixão. E diz a música: ai, meu coração que não entende o compasso do meu pensamento. O pensamento se protege e o coração se entrega inteiro e sem razão. Se o pensamento foge dela, o coração a busca aflito e o corpo todo sai tremendo, massacrado e ferido do conflito. Procurem depois essa canção, Conflitos, com Fagner, que vocês vão ter também um momento maravilhoso de perceber musicalmente a qualidade dessa eterna luta entre a razão e o coração. Muito obrigado. Fico à disposição para debates, se for o caso. Professor Mantovani, muito obrigado. Eu esqueci de falar isso, né? O professor Mantovani é possuidor de uma erudição. A aula dele está sempre mesclando direito, música, poesia, enfim, não é um programa. Professor, eu vou usar do meu privilégio aqui e vou fazer uma perguntinha. O STF ele tem competência, né, para as causas que envolvam o conflito entre União, Estado e Distrito Federal. O próprio STF já decidiu que as controvérsias, as disputas tributárias não seriam não seriam caracterizados como um conflito de competência qualificado para atrair aí a jurisdição do STF. Nesse caso da possível supressão de autonomia financeira em razão da diminuição de receita, por causa desse compartilhamento do IBS, só acha que isso vai se tornar um conflito de competência qualificado
a atrair a competência do STF, ou será mantida essa competência originária do STJ? É uma indagação muito boa sua, até porque esse termo conflito, realmente, quando ele é utilizado na reforma, eu até tive o cuidado, vou fazer um pouquinho de propaganda aqui, tem esse livro aqui da RT Thomson Reuters, né, sobre comentários à emenda 132, que foi um livro coordenado pela professora Flávia Holanda Gaeta, que é uma grande colega nossa, uma tributarista e professora, e eu faço comentário exatamente esse artigo, e aí eu pude até falar mais sobre o termo conflito, conflito de competência. Esse conflito que você falou, eu abordo nesse comentário, porque é uma coisa que remonta há muito tempo no Supremo, né, quando há um conflito entre entes federativos, né? Em primeira mirada, assim, obviamente que a gente vai ter isso, talvez, um caso futuro e concreto que possa ser enfrentado, eu não vejo como tangenciar essa competência para chegar ao Supremo se alguns entes federativos alegarem que estão tendo uma redução em termos de sua administração ou por conta de uma perda de receita. Não. Eu acho que eu tenho impressão, mas claro que quem vai dizer é o Supremo, que até para não atrair tanto litígio para lá, eles vão manter firme essa posição de que o STJ tem que dirimir isso por uma disposição expressa agora. Esse termo conflito, realmente, eu falo isso até nesses meus comentários, eles geram sempre essa remissão ao conflito de competência, ao conflito entre os entes federados, que, aliás, o Pons de Miranda, até na Constituição de 46, ele explica muito bem esses pontos que foram abordados por você quando há um conflito entre entes e que há o Supremo. Tá ótimo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai ouvir a professora Rita Dias Nolasco. Ela é procuradora da Fazenda Nacional, também doutora em Direito pela PUC de São Paulo, também professora de Direito Processual Civil e Processual Tributário, membro de Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos do CNJ, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Contencioso Administrativo e Judicial do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, de São Paulo, e vai agregar muito valor aqui ao nosso debate, porque tem a visão da Procuradoria, né? E a professora vai se dedicar à proposta de criação de um foro nacional para o julgamento das questões relacionadas ao IBS e ao CBS, que tem preocupado muito, né, a gente que milita no contencioso administrativo, se isso vai ser centralizado em Brasília, qual vai ser a autonomia dos estados, como serão fixados os precedentes, enfim. É um tema bastante amplo, que depois será complementado pela professora Suzy. Então, eu passo a palavra para a professora Rita e reiterando aí o agradecimento pela sua participação. Eu que agradeço, doutor Olavo, muito obrigada pela gentileza aí da apresentação. Queria agradecer imensamente o convite para estar participando desse evento do IBET, na pessoa do Dr. Paulo Souto Maior Borges. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente com tributaristas que eu admiro muito, professor Mantovani, professora Bettina, professora Suzy, também vai estar aqui conosco a doutora Mariana. É uma grande honra para mim estar assim entre pessoas que eu realmente são referência para mim. Eu vou focar mais nessa parte processual, mas o contencioso realmente é algo que preocupa, né? Uma das intenções da reforma, sem dúvida nenhuma, foi simplificar o sistema tributário para que a gente pudesse diminuir o contencioso no Brasil. A gente sabe dos estudos que já foram realizados, né, com o diagnóstico do contencioso tributário brasileiro. A gente tem o relatório em números do CNJ, que é publicado ano a ano. A gente tem um diagnóstico também que foi publicado pelo CNJ em 2022, com base num estudo realizado pelo INSPER.
que demonstrou que o contencioso tributário no país corresponde a aproximadamente 78% do PIB. Então, realmente é alvo de preocupação, né? Nosso país também é um dos países que mais tem investe tempo no cumprimento de obrigações acessórias por causa da complexidade da nossa legislação. Então, diante de todo esse cenário, é que a reforma tributária foi aprovada, vindo aí com a intenção de otimizar, né, a tributação, simplificar o sistema e ter uma fiscalização, recolhimento dos tributos de forma mais transparente, como bem colocou a professora Betina aqui, né? Foi maravilhoso começar com a exposição dela, porque são realmente os princípios que tem que nortear, que nós temos que observar, são os princípios que têm que ser os pilares dessa reforma, né? Então, é simplicidade, é transparência, é justiça tributária, é a cooperação, né? Então, se a gente não basear toda a nossa interpretação e toda a regulamentação que deve vir agora e que está em discussão nesses princípios, a gente não vai alcançar os objetivos almejados. Nós temos que olhar muito, né, para essa cooperação. Então, os entes públicos vão ter que se articular e dialogar agora durante esse período de regulamentação para que as regras que se estabeleçam sejam realmente regras de governança e cooperação entre os entes, principalmente para o IBS, que pertence ao mesmo tempo para todos os entes federais, estaduais e municipais. Então, primeiro ponto assim que eu coloco é essa necessidade de fiscalização conjunta, né? Já é a primeira preocupação que vem de possibilidade de múltiplas fiscalizações, né? E a gente precisa dessa organização, desse alinhamento para que não haja essa multiplicidade. Isso não apenas nos casos de pequeno valor. É importante, então, que a regulamentação estabeleça aí um lançamento tributário para o contribuinte sobre o mesmo fato gerador no mesmo período de apuração. Então, as entidades fazendárias já estão se conversando, eu acho que no âmbito das procuradorias eu já vejo essa visão muito clara, né? Eu não sei ainda como está na parte mais da fiscalização, como que tá as discussões, né? Mas o contribuinte precisa ter essa segurança de que ele não vai ser atuado por mais de um fisco, né? No âmbito dessa competência aí compartilhada, para que não haja cada fisco correndo para fazer o lançamento sobre o mesmo fato gerador no mesmo período de apuração e depois, se não houver o pagamento, vai gerar múltiplas execuções fiscais contra esse mesmo contribuinte. Então, a gente vê isso com realmente preocupação e acho que esse é o momento de discussão e de tentar compor os entendimentos, de ouvir as sugestões, de ouvir pessoas que atuam na prática, que já sabem quais são os gargalos, que já sabem quais são as dificuldades que se encontram hoje, para que a gente possa mudar o mindset aí, aproveitar esse momento e realmente trazer essa mudança para diminuir o contencioso administrativo e judicial, né? A gente tem que se preocupar aí com a esfera administrativa e com a esfera judicial, porque a esfera administrativa acaba desaguando na judicial, né? Estamos aí ansiosos pela regulamentação do comitê gestor, então, assim, acho que é um momento muito bom de diálogo, muito bom fazer esses eventos online que propicia aí pessoas de vários pontos de vista diferentes, né, de vários lugares diferentes, está compartilhando seus conhecimentos, está fazendo as sugestões. Que bom, doutora Betina, que você vai estar lá participando efetivamente de um grupo de trabalho, né? Você que tem tanta experiência e tem ideias mesmo no sentido de melhorar o sistema, de aprimorar o sistema. Os PLs, a gente vê que eles já estão prevendo, né, a necessidade de um ambiente digital de compartilhamento entre os entes,
Isso é realmente muito importante, isso é um ponto positivo até do PL 68 de 2024, que ao prever a operacionalização do IBS e da CBS, já traz essa previsão, né, que para a administração do IBS e da CBS, inclusive o pagamento dos tributos, seja operacionalizado por meio de plataforma unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil, né? Como bem colocou aqui também nos comentários a doutora Suzy, a gente já tem, né, capacidade para isso, a gente já tem sistema para isso, a gente já está em outro estágio tecnológico, né? A gente evoluiu muito nos últimos anos, graças a Deus. Então, para fins de apuração desses dois tributos, né, as administrações tributárias podem se organizar e participar de uma única plataforma digital, né, até para que isso seja compartilhado entre todos os entes federativos e haja efetiva transparência para os contribuintes também, né, a poderem acompanhar a fiscalização, o cumprimento das suas obrigações, enfim. Isso é muito importante, né? Com relação ao contencioso propriamente, né, a gente espera também que ele seja unificado. Então, assim, foi muito, muito bacana aí a exposição do Mantovani, de certa forma a minha exposição também vai conversar com a dele. O processo civil, né, de um modo geral, já sofreu muito por causa de divergências de interpretação, até a gente chegar agora no Código de Processo Civil de 2016, prevendo esse sistema, hoje já considerado um microsistema, de uniformização dos entendimentos jurisprudenciais, né? Isso em nível processual já, de processo judicial. Nós temos agora aqui, no âmbito da reforma, olhar desde a fase administrativa, ou seja, não podemos ter diversas fiscalizações, com multiplicidade de órgãos fiscais, né, do mesmo tributo. Isso pode gerar um contencioso administrativo em larga escala, que depois vai repercutir no judiciário. Então, a gente tem que considerar o que foi disposto lá no parágrafo 8º do artigo 156b da Constituição. Parágrafo 8º, ele fala que a lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo. Então, que a gente tenha, que a lei complementar agora, que vai regulamentar, cumpra, né, esse papel de integrar esse contencioso administrativo, que acho que só assim a gente vai alcançar o princípio da eficiência e a pretendida simplificação. Então, seguindo essa proposta aí de integração em todos os níveis do processo administrativo, essa integração também vai depois para o processo judicial. Nós sabemos também que a gente tem que mudar totalmente o nosso mindset, porque a tributação agora vai ser no destino, e isso traz reflexos processuais. Já do exemplo prático, né? Eu conversei muito isso com o Leonardo Alvim, meu colega da PFN, que está aí à frente dos GTs que discutiram as regulamentações, que é o assessor especial do AGU para a reforma tributária. No sistema atual, antes da reforma tributária, uma empresa no município de São Paulo, né, que quer entrar com algum tipo de ação para discutir relação jurídica tributária, quem vai ser o polo ativo dessa relação jurídica tributária é o município de São Paulo. Aí as relações jurídicas que ela faz com outras empresas, com outros empresários, no sistema antes da reforma, não muda a titularidade da relação jurídica. Então, a empresa, por exemplo, como Mercado Livre, se for sediada em São Paulo, pode fazer operação com bens e serviços no Brasil inteiro, né? Pode vender para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Bahia, que a relação jurídica tributária dela vai ser com o município de São Paulo, né? Agora, no novo sistema tributário, a tributação é no destino. Então, cada ente federativo para o qual essa empresa vender, que ela fizer, né, a operação de bens e serviços, vai criar uma nova relação jurídica com aquele ente, né? Então, para qual a empresa está vendendo. Então, se a empresa de São Paulo faz operação com bem
em Minas, se faz relação de bem na Bahia, ela terá a relação jurídica com aquele município, né, da Bahia, com o estado de Salvador ou com aquele município de Minas. Então, essa empresa, se ela fizer negócio com o Brasil inteiro, ela tem a chance de estar fazendo relação jurídica com milhares de municípios, com os 26 estados e com o Distrito Federal. Então, e isso, quando a gente pensa que o contribuinte também pode ser autor da relação jurídica tributária, então, se, por exemplo, esse contribuinte, agora no novo sistema tributário, ele quiser apresentar um mandado de segurança, uma ação declaratória de inexistência de obrigação tributária, um pedido de tutela cautelar antecedente, pedindo uma certidão positiva com efeitos negativos, para qual ente público ele vai ajuizar? Né? Ou para quais entes públicos a empresa vai ter que ajuizar a ação? Então, o Mercado Livre, nesse caso, teria que ajuizar a ação no Brasil inteiro, em todos os estados, no Distrito Federal, em todos os municípios que ele fizer. Então, se ele propõe uma ação, né, somente contra um ente, não forma coisa julgada contra os demais entes que não figurarem no polo passivo, né, da obrigação tributária. Então, isso daí pode trazer uma divergência de interpretação, tendo em vista que o CBS e o IBS terão regras constitucionais idênticas. Imagina cada ente podendo interpretar de uma forma, podendo julgar de uma forma. Então, assim, a empresa que atua em vários municípios, em vários estados, né? A gente tem que pensar isso, que quem não está no polo passivo não é abrangido pela coisa julgada. Então, é inimaginável, né, a gente conviver com esses centenas de litisconsórcios de entes públicos. Né? A gente também não pode colocar todo mundo como litisconsórcio passivo numa mesma ação, que seria um caos processual. Então, como que a gente vai evitar isso? Né? Vai ser necessário um alinhamento, novamente repito aqui, dos entes públicos. Nós esperamos aí nessa proposta de lei complementar do Comitê Gestor que está para sair, como que eles estão vislumbrando essa solução. Então, pode-se sugerir, né, nessa regulamentação, que o Comitê Gestor do IBS seja o substituto processual dos entes federativos que o integram. Então, se prevê que o Comitê Gestor vai ser o substituto processual, ele vai poder, em nome próprio, defender direito alheio. Então, essa, ao meu ver, é uma sugestão viável, né? Que aí o contribuinte proporia ação contra o comitê gestor, como substituto processual. Mas pode existir divergências, né? Podem, assim, não concordarem com essa substituição processual, porque o artigo 156b, né, da emenda constitucional, acrescentado pela emenda constitucional 132, prevê que cabe ao comitê gestor a coordenação das procuradorias e não a substituição. Mas aí a gente pensa, o que seria essa coordenação? Né? Como é que o comitê gestor vai fazer essa coordenação? Como é que ele vai efetivar essa coordenação? Então, eu entendo que seria possível o comitê gestor atuar como substituto tributário dos entes. Né? Eu acho que facilitaria para o contribuinte, quando ele for mover alguma ação, né, contra algum ente, ele move contra o comitê gestor como substituto tributário. Aí nós ainda temos que pensar aonde vai ser ajuizada essa ação. Não lembro se foi a professora Suzy que já comentou alguma coisa sobre isso, né? A sede do comitê gestor provavelmente vai ser Brasília, né? Então, se o contribuinte for ajuizar uma ação contra o comitê gestor, e esse comitê gestor tiver sede em Brasília, todas as causas, né, do país teriam que ser ajuizadas, né, perante em Brasília. Então, isso sobrecarregaria demasiadamente o tribunal lá, né, do Distrito Federal. Imagine a hipótese aí de uma discussão sobre o fato gerador, né, em base de cálculo que é da CBS. E aí a União tem interesse em atuar na causa. E aí desloca tudo para a Justiça Federal, aí surge novamente o problema da possibilidade de haver ajuizamento pulverizado em todas as seções judiciárias ou subseções judiciárias federais do Brasil inteiro. Então, nós temos essas discussões, nós vamos ter que ultrapassar. Depois, nós temos também discussões relacionadas à constitucionalidade.
nós temos o artigo 52 do Código de Processo Civil, que diz que compete o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. E o parágrafo único diz que se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa, ou na capital do respectivo ente federado. Ou seja, o Código de Processo Civil, ele confere essa prerrogativa para o autor da ação, né, que vai promover a ação contra a fazenda pública. Ele vai poder escolher se ele quer ajuizar no seu domicílio, no domicílio do ato ou do fato gerador, no da capital do seu respectivo ente federativo. E aí a gente tem outra questão, que o Supremo Tribunal, por meio das ADIs, que foram julgadas conjuntamente, a ADI 5737 e a 5492, que conferiu uma interpretação conforme a esse dispositivo do Código de Processo Civil, para dizer que um ente federado não pode ter precatório expedido pelo tribunal de outro ente federado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Vamos supor que o sujeito tenha uma empresa em São Paulo, né? E que essa empresa seja domiciliada em São Paulo. E ele quer ajuizar uma ação contra o estado de Goiás. Ele poderia ajuizar a ação em São Paulo e citar por carta precatória o estado de Goiás? E aí o Tribunal de São Paulo poderia formar um precatório para que seja pago pelo estado de Goiás? Então, o STF determinou que não, que o tribunal de um ente federativo não pode condenar e determinar o pagamento de um outro ente federativo sobre o qual aquele tribunal não tem jurisdição. Então, nós temos que enfrentar essa questão também da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um tribunal emitir precatório de um ente público sobre o qual ele não tem jurisdição. Aí já tem professores falando que é simples, né? Que faz lá a ação e depois manda para o tribunal de origem, né, emitir o precatório ele mesmo. Então, assim, já tem algumas sugestões nesse sentido, mas nós temos que pensar em alternativas processuais e não só em nível de lei complementar, ao meu ver, né? Tanto que a Advocacia Geral da União já está preocupada com isso, já foi criado um grupo de trabalho, né, formado por procuradorias, para elaborar uma proposta de alteração processual para adequar o sistema processual à reforma tributária. Se elaborou uma proposta no período mesmo da votação da PEC 45, que foi entregue pelo ministro Jorge Messias ao senador Eduardo Braga. Aí não foi apreciado, né? O pessoal estava bem assim centrado na PEC 45. Aí esse ano o Ministério da Fazenda, a Advocacia Geral da União apresentaram uma proposta mais madura para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para que ele, como representante do Judiciário, enviasse essa PEC de reforma processual ao Congresso. Então, a proposta é de uma adequação operacional da nova sistemática instituída pela reforma tributária, né? Então, a sugestão principal é de criação de um foro nacional para julgamento das questões relacionadas ao IBS e à CBS, para não ter justamente esse problema de julgamentos divergentes, né, em diversos tribunais, em diversos entes da federação. Então, o que se propõe é a alteração dos artigos 107 e 109 da Constituição Federal para a criação desse foro nacional. Então, assim, eu vejo essa proposta como uma proposta ideal, seria realmente uma emenda constitucional, para que seja criado esse foro nacional especializado na análise de questões relacionadas ao IBS e à CBS. Seria um foro nacional dentro da Justiça Federal, que teria duas instâncias. Em primeiro grau, juízes com competência de âmbito nacional, e no segundo grau teria uma turma nacional no âmbito dos TRFs. Já foi discutido, inclusive, que no primeiro grau a gente pode ter magistrados da esfera estadual e federal atuando nesse foro, né, de competência nacional,
só que ambos seriam vinculados à Justiça Federal, evitando aí o deslocamento das partes também, e unificar, e o principal é isso, né? Ter um tribunal só para não ter divergência de entendimento, né? Para unificar e uniformizar os julgamentos, né? Então, o contribuinte pode demandar ou ajuizar a ação de qualquer lugar, que a ação vai para esse foro único nacional, que vai ser dentro da Justiça Federal, e esse foro especializado, né? A outra sugestão trazida na proposta, que dialoga muito com a exposição do Mantovani, é a proposta, né, da criação da ação direta de legalidade. Professora, Oi, eu já acabou meu tempo, vou... né? Falei muito, né? Pô, Eu sou igual a Betina, se não me avisar, eu vou falando, né, Betina? A gente vai falando. Eu vou terminar por aqui, né? Que essa sugestão, a outra sugestão seria da proposta de criação da ação direta de legalidade, por meio da qual as partes poderiam acessar diretamente o STJ para resolver eventuais problemas de legalidade relacionados ao IBS e à CBS, facilitando aí também um entendimento consolidado já de um tribunal superior, né, com efeito vinculante, para não ter discussões pulverizadas e a gente ficar aí anos esperando que o entendimento seja consolidado pelo STJ. Então, isso garantiria uma celeridade maior na resolução de conflitos que podem surgir nesse novo sistema tributário. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção, tendo esses pilares, né, da reforma tributária, de buscar a simplificação e transformar realmente a realidade que nós vivemos desse contencioso gigantesco e simplificar não só o sistema tributário, mas também o processo administrativo e judicial, né? E aqui, ó, poxa, inspirada pelo Mantovani, citar aí que citou música, eu pego uma inspiração de um debate que eu ouvi lá na FGV, que o professor bem mencionou que o passado é uma roupa que não serve mais, né? A gente tem que adequar todo o sistema aí à nova sistematização do nosso sistema tributário. É isso. Obrigada. Belchior, a viu? gente que agra... Belchior. Belchior, Ceará exatamente. está em alta. Fagner, Belchior. a gente que agradece, professora. Muito obrigado pela detalhada exposição. Quando há um envolvimento, né, a gente começa a falar e se empolga, né? Desenvolvendo o mesmo tema, né? Nesse caso, focado no que a gente espera aí da legislação complementar sobre a questão do contencioso, a administração desses tributos. Nós teremos a professora Suzy Hoffmann, ela é advogada, mestre, também doutora em Direito pela PUC de São Paulo, teve uma experiência durante muito tempo como julgadora do CARF, vice-presidente do CARF, né, professora? Foi minha professora no mestrado, me deu a honra de estar na minha banca. É um privilégio tê-la, é uma advogada que está na linha de frente da discussão da reforma tributária, em Brasília, entregando contribuições, apresentando relatórios, palestrando, coordena o curso de reforma tributária lá da PET. Então, pela adiantada hora, eu vou passar a palavra para a professora Suzy, com muita alegria. Obrigada, Olavo. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar aqui. Agradeço ao Paulo Sotomayor, que me convidou. É uma alegria revê-lo, Olavo, excelente aluno. Trouxe um trabalho, uma dissertação de mestrado que, assim, se você quer entender subvenção de investimentos e a polêmica, é só pegar essa dissertação maravilhosa, nota 10. E está aqui ao lado de pessoas queridíssimas, Betina, minha querida amiga, a Rita, Mantovani, a Mariana,
e todos que estão nos assistindo nessa véspera de feriado, que ainda bem que não saiu hoje, né? Que não entregaram hoje o projeto de lei, né, do Comitê Gestor, senão a gente ia ter que ficar estudando. Agora a gente pode continuar no PL 68, né? E fica um pouco mais tranquilo. Eu, graças a Deus, né, eu já sou a quinta a falar, então, já a quarta. Já tenho aqui tudo que a Betina já trouxe, Mantovani, a Rita, e eu vou pegar um pouquinho de cada um. Nesse tempo que estou trabalhando com a reforma tributária e que venho desde do NEF, CECIF, com o Eurico pensando, eu sempre penso e acho importante a gente pensar a reforma tributária, mas pensar o tamanho do Estado e a relação do Estado e o que a gente quer com a tributação, né? Porque a tributação ela existe para ser a receita para todas as despesas do Estado. E esse Estado brasileiro que é tão desigual, eu sei que esse é um tema muito caro para a Betina, né? Que tu falou até da justiça, a gente tem falado muito isso. Então, se a gente vai ter um IVA que vai trazer mais investimento, que se acredita que vai aumentar o PIB nesse braço, eu não posso usar essa reforma tributária, como disse aqui a Rita, para manter a roupa velha, né? A gente tem que ter a roupa nova. E quando o Mantovani fala do federalismo cooperativo, é o tema, assim, que eu estou completamente apaixonada e estudando, Mantovani. Porque, assim, me parece que não podemos ver a reforma e com a reforma tributária do consumo, a administração tributária, o contencioso tributário, se não for pela perspectiva do federalismo cooperativo, porque se não for por essa perspectiva, nós não chegaremos à justiça tributária, que é uma justiça que vai também, além de tudo isso que a Betina trouxe, mais uma justiça tributária que vai permitir que se tenha um Estado mais enxuto no que tange a arrecadação, ao contencioso, para que esse dinheiro que é gasto hoje com a arrecadação e com a administração, em razão da superposição de funções, porque, veja, se nós temos 5 tributos sobre o consumo, se eu tenho ISS, ICMS, IPI e PIS e COFINS hoje sobre o consumo, eu tenho 5 fiscalizações diferentes, ou 4, se a gente pensar que PIS e COFINS é um só, né? Mas eu tenho 4 fiscalizações, então muitas vezes eu vou ter... Gente, olha que loucura, dentro da própria Receita Federal, um fiscal que vai fiscalizar IPI, e não necessariamente vai fiscalizar junto ao PIS e COFINS. Aí, no Estado, eu vou ter uma fiscalização de ICMS, e no município, uma de ISS. E eu acho que eu tenho um certo temor, e por isso que eu estou feliz de não ter saído o PL do Comitê Gestor, porque, assim, por algumas coisas que eu ouvi, a gente não vai ter ainda um modelo que a gente quer, especificamente do tribunal, tal. Por quê? Porque, e aqui, né, aquela crítica de não ter sido ouvida a sociedade, nos GTs, eu tenho certeza que todos os que estão compondo os grupos de trabalho são técnicos, mas estão com o olhar do Estado e do município, e não com o olhar de uma sociedade sedenta por um enxugamento da máquina administrativa e sedenta para que esse dinheiro seja efetivamente utilizado para a saúde, para a educação e para a moradia popular. E eu tenho, assim, repetido muito onde eu vou falar, que o censo de 2022 nos trouxe que 1/3 da população brasileira está na pobreza. E nós temos mais de 15 milhões de pessoas no Brasil que estão na extrema pobreza. Então, a gente não pode pensar numa reforma tributária que não seja uma reforma que também mude de lugar os quadros, né, e as destinações dos valores. Nós temos que olhar para o orçamento. E o que isso tem a ver com a administração? Tem a ver que toda ideia que se tinha sobre a reforma tributária e o IVA era um IVA único. E aí, quando na Câmara dos Deputados ele passa a ser um IVA dual, ele traz uma complexidade para essa simplificação.
Quando vai para o Senado dá uma arrumada no texto da Emenda Constitucional 132, trazendo os parágrafos 6º, 7º e 8º, que já foram citados pela Rita, né? E acho que alguma coisa também já foi citada pelo Mantovani. E veja, eu gosto também de lembrar que já em 2003, estava aqui com a minha cola e fechou aqui o meu celular. Em 2003, foi inserido o inciso 22 no artigo 37 da Constituição, que já traz essa visão de cooperativismo para a administração tributária. Eu vou me permitir ler porque eu acho importante as pessoas saberem. Fala o seguinte: as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. E agora vem o importante: e atuarão de forma integrada. A emenda constitucional de 2003 já determinava isso. Ela não está falando poderão atuar, não. Atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Ou seja, já tinha esse comando constitucional em 2003. Quando a gente chega agora com a emenda constitucional 132, no parágrafo 3º do artigo 145, ao lado do princípio que a Bettina já trouxe da justiça tributária, tem o princípio da cooperação. E eu falo, a cooperação é uma cooperação que envolve mais de uma pessoa, né? Porque alguém tem que cooperar com o outro. Então, a cooperação é de quem? É entre os entes da federação e a cooperação também dos entes da federação com o contribuinte, assim que eu leio. Mas essa cooperação entre os entes da federação no que tange à administração tributária, ela vai levar, na minha modesta opinião, para uma repartição aqui de competências, que é uma repartição que vai sim ser alterada. E eu não estou aqui, mas tem uma citação do livro da ministra Carmen Lúcia, muito antes dela ser ministra, que é o República e Constituição, e que ela vai falar, e eu gosto até de trazer essa citação, em que ela vai falar que a repartição de competências é um tema difícil e que ele é alterado, sim, ao longo da história. Porque as atividades dos estados vão se alterando, porque a história se altera, porque as necessidades da sociedade se alteram. Então, hoje eu não vou... E tudo isso para dizer o seguinte: uma administração tributária única, um contencioso único, porque eu vou ter um lançamento único, não ferem a federação. O que fere a federação, e o que eu falo, é autonomia e decidir sobre a receita, sobre como eu vou usar essa receita, e não como eu vou arrecadar essa receita. Né? Eu acho que isso é importante. O poder do legislativo municipal, estadual e federal para a destinação do seu orçamento continua ali na Constituição, com todos os regramentos, gente, de educação, de saúde, com tudo que tem que ser gasto. E muito mais do que ficar preocupado em fazer a lei tributária, que é muito mais difícil para o legislador, é se debruçar sobre a lei orçamentária. E aí sim, com a participação da sociedade, olhando para onde esse dinheiro vai ser gasto, né? Para onde vai aquela emenda, né, parlamentar? Para onde vai esse dinheiro? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pedir, porque eu tenho certeza que se a sociedade civil tiver que decidir se ela prefere que haja uma sobreposição da administração tributária federal, estadual e municipal, gastando com escola fazendária, porque veja, se for permitido que as fiscalizações municipais se organizem para fiscalizar o IBS, as fiscalizações estaduais em cada estado se organizem, e que possam depois ter uma harmonização só em cima no comitê superior, no comitê gestor, e que cada um tenha seu tribunal, e só tem uma harmonização em terceira instância, ou segunda ou terceira instância, nós vamos ter um custo Brasil, que eu vou ter servidor para fiscalização
para o lançamento, para soluções de consulta, para o contencioso administrativo. E será que a sociedade prefere gastar com servidores públicos neste campo ou prefere gastar com servidores públicos da saúde, da educação e da assistência social, gastar esse dinheiro com a moradia? Eu não tenho dúvida que se a gente esclarecer isso, todos vão preferir que essa sobreposição, que essa concomitância de competências, vamos dizer, que essa competência concorrente seja exercida dessa forma. E veja, a gente já tem um arranjo na educação, por exemplo, em que a educação municipal fica a educação infantil, as creches para os municípios, a fundamental repartida em parte por estados e municípios, o ensino médio para estados e o ensino superior para a União e para alguns estados. Então, isso não fere autonomia. Por que a administração tributária do IBS-CBS feriria? E, finalizando, que a gente vai falando e se empolga, eu queria dizer o seguinte, o IBS-CBS, diferente de outros países, eles são irmãos gêmeos. A única diferença que nós vamos ter em termos de contencioso e solução de consultas são as questões relativas ao destino, que para a União tanto faz, ela vai recolher a CBS dela e vai ter uma discussão entre estados e municípios, eventualmente, por algumas regras. É a única diferença que nós vamos ter. Mas a regra geral e todas as regras serão as mesmas. Não faz sentido, em nome de uma suposta autonomia que fará com que essa suposta autonomia de administração, de poder opinar sobre interpretação, que sequer será a interpretação definitiva para ser dada por um município ou por um estado, ou seja, para mim isso não forma autonomia e não fere a federação, mas em nome disso, você vai permitir que o sistema, que toda essa reforma que quer levar para uma simplicidade, vai levar para uma complexidade com um custo muito maior. Então, o que eu quero dizer é que esse projeto de lei 68, ele não é ainda o estado da arte, que a gente precisa para o federalismo cooperativo. A gente precisa que isso seja modificado para que exista a gente tem que colocar as nossas cabeças para pensar, e o projeto de lei 50, que foi apresentado pelo deputado Passarinho, e que tive a honra de contribuir no coletivo do Mulheres no Tributário, a gente já traz ali algumas sugestões para que a gente tenha uma administração única, formada por servidores de todos os entes, e para um contencioso único. E eu acho que a gente deve, sim, trabalhar por isso. Olavo, falaria muito mais, que é o tema que eu mais amo falar agora, mas eu encerro por aqui e depois, se der tempo, a gente volta mais um pouquinho. Você vê que eu estou empolgada, né? Então, eu preciso parar. Professora Suzy é sempre empolgada, né? Sempre empolgada, sempre didática, é sempre um privilégio mesmo. Agradeço, professora Ivete Rio de Janeiro, aqui, ter acesso a seus ensinamentos, realmente é uma oportunidade muito valiosa. Eu queria aproveitar aqui só rapidamente, estava aqui olhando as presenças, né? E queria registrar a presença da professora Camila Vergueiro, professor Charles McNaughton, professores do nosso mestrado lá do IBET, professora Fernanda Parisi, Rafael Janot, Eduardo Muniz, são professores seminaristas aqui do IBET do Rio de Só fera, Janeiro. só tem fera aí. Natália Feitosa, que é a nossa monitora, professora Mauritânia, seminarista do IBET Santa Catarina, conselheira do CARF, professora Milena, professora seminarista do IBET Sorocaba. Queria agradecer muito aí a presença de vocês, enriquecendo o nosso evento. E, para finalizar, eu vou passar a palavra para a professora Mariana Fabietti. Foi minha colega no mestrado, tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com ela.
é mestra, né, pelo IBET, diretora jurídica da Mondelez, tem uma larga experiência na advocacia corporativa. Eu acho que ela vai agregar um olhar muito importante para a reforma, porque a professora Mariana representa o setor produtivo, né? A gente tem uma tendência a focar na parte jurídica, na parte científica, e a professora Mariana ela agrega a isso a visão de quem está ali precisando produzir, precisando sobreviver, arcar com o custo Brasil, gerar emprego, enfim. A professora vai tratar do impacto da reforma tributária nas importações. Há uma mudança aí ainda que acolhendo, né, o entendimento do STF sobre o assunto. E, bom, passo a palavra para a professora Mariana, que vai encerrar nosso evento. Muito obrigada, Olavo. Um prazer estar aqui ao lado dos demais colegas, da Rita, Suzy, Betina. Muito obrigada ao Paulo também pelo convite. Um prazer estar aqui também ao lado do professor Mantovani e vários colegas também aí nos assistindo. E é como você falou, né? Eu estou do lado prático aqui da reforma. Eu ouço os colegas falando dos aspectos mais jurídicos, legais da reforma. E do outro lado aqui, mais tardar, iremos acessar os nossos advogados, né? Quando a reforma entrar em vigor. Mas agora a gente está fazendo cálculo, né? A gente está fazendo cálculo, está vendo o que impacta nas nossas operações. Então, eu trouxe o tempo aqui era curto, então eu trouxe um tema rápido para apresentar aqui para vocês, que é o tema das importações de bens materiais, porque temos os bens materiais e temos uma mudança um pouco maior nos bens imateriais, mas hoje eu vou tratar só dos bens materiais e vou compartilhar aqui. Será que eu consigo compartilhar slides? Acho que sim, né? Share screen. Vamos ver se vai dar certo. Consegue ver minha tela? Consegue? Então, perfeito, muito obrigada. Então, em relação à importação de bens materiais, sobre a tributação em si, a princípio a gente não vê muita diferença, né? Continuaremos com o imposto de importação, sai o IPI, o PIS, COFINS, entra a CBS e o IBS, sai o PIS, COFINS e ICMS, entra a CBS e o IBS, eventualmente teremos o imposto seletivo. Uma pergunta que eu faço aqui, um questionamento que a gente tem que não identificamos ainda, é como que ficaria, se tem alguma brecha aqui, a gente tem alguma lacuna em relação ao IPI Zona Franca de Manaus, né? Aqueles produtos sujeitos à Zona Franca de Manaus, se um produto for importado, como que ficaria aqui, tá? Então, existe essa dúvida aí quando olhamos a legislação, o PLC. E voltando, e já vindo aqui diretamente à base de cálculo da importação, né, dos impostos de importação, da CBS e do IBS aqui na importação, a gente tem o seguinte: a gente tem imposto de importação, imposto seletivo, taxa Siscomex, a gente tem o AFRMM, que é, né, uma CID, na verdade, né, que hoje já não. Muitas empresas já excluíram isso da sua base de cálculo. E temos aqui um dispositivo que ele fala quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos inseridos sobre bens importados. Eu quero crer que isso não vai implicar em outras taxas que a gente paga. Taxas aqui, eu quero crer que seria no sentido de tributo, né? E não taxas que a gente paga de armazenamento, de capatazia local, monitoramento de temperatura e outras despesas que temos, tá? Então, aqui eu não vejo muito problema. Agora, onde vemos um pouco de impacto maior é em relação ao pagamento. Aqui a gente vê uma diferença grande, tá? Aqui a gente vê uma complexidade no dia a dia das empresas. Por quê? Porque hoje a gente paga o ICMS, PIS, COFINS e IPI na apuração.
Ou seja, no final do mês, você chega lá e declara, inclui na sua apuração tudo aquilo que tu precisa pagar de ICMS, por exemplo. E aqui, não. Aqui, com o CBS-BS, a gente deverá pagar até a entrega dos bens submetidos para despacho do consumo. Ou seja, até antes do bem ser entregue. E ele fala também que esse pagamento do imposto vai poder ser antecipado antes do registro da declaração da importação. E, por fim, né, ele fala que o pagamento do IBS da CBS é condição para a entrega dos bens, né? Então, assim, nós aqui no dia a dia, a gente sabe, quem lida com importação de bens, sabe a complexidade, a burocracia que são os pagamentos, tá? Para a liberação de cargas na importação. Então, a gente vê que isso não vai ser uma simplificação, né? Por outro lado, tem uma oportunidade aqui para, talvez de regime especial, que o regulamento poderá estabelecer, o regulamento, né, que aqui não é o regulamento, mas eu imagino que vai sair um regulamento, hipótese em que o pagamento possa ocorrer de momento posterior para quem tem o programa de operador econômico autorizado, OEA, que é uma certificação para aqueles bons operantes do comércio exterior. Então, é uma fala breve aqui, mas também para contribuir no sentido de que na importação não vejo grandes impactos, no sentido de impacto financeiro, tá? Para importação de mercadorias, o que eu acho que é muito bom e positivo, porque não vai afetar o nosso comércio exterior, mas vemos sim uma complexidade aí em relação aos pagamentos, tá? E assim encerro a minha fala. Essa era a minha contribuição aqui para hoje com vocês. Professora Mariana, muito obrigado. Eu acho que a reforma, né, ela veio no sentido que o STF pacificou o entendimento, né, atribuindo a sujeição passiva ao real importador. Acho que a emenda constitucional vem nesse sentido também, a PLP também. Eu queria reiterar o agradecimento ao IBET, Paulo Sotomayor, Borges, professora Suzy, professora Betina, professor Mantovani, Mariana, professora Rita. Queria agradecer muito, é o primeiro evento de uma série de eventos sobre a reforma tributária. Acho que abrimos aí com muito brilhantismo. A gente fica muito agradecido. Agradeço muito aos alunos aqui do IBET Rio. A gente teve eu estou muito surpreso aí com a nossa audiência numa véspera de feriado. O tema realmente ele provoca, ele atrai muito todo mundo que está estudando, que está que lida com direito tributário. E acho que fomos razoáveis, só atrasamos 15 minutinhos. Acho que está dentro aí, mais do que razoáveis. E é isso, queria agradecer muito. Como disse a professora Suzy, ainda bem que não saiu PLP nova hoje, vamos ter um feriado para descansar. Aproveitem bastante e muito obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite, um Foi um Boa abraço. prazer. noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.